Olá, meu nome é Fernando, eu faço parte do grupo 4N4 da Engenharia da Computação, Polo Tipatira, São Paulo. Nós vamos apresentar uma solução no projeto integrador a respeito dos tópicos sociedade, meio ambiente, cultura e tecnologia. Vou começar falando do nosso grupo. Nosso grupo se reuniu algumas vezes para discutir alguma solução para N problemas que nós temos numa grande cidade como São Paulo. E após algumas reuniões e tudo mais, nós decidimos fazer algo em relação ao trânsito, porque o trânsito impactava inclusive nessas reuniões. Nós tivemos algumas ideias a respeito disso, colocamos essas ideias a princípio para ser discutidas e tudo mais, e para ver até onde a gente conseguiria implementar uma solução para esse problema. E nós vimos que uma grande parte do trânsito poderia ser evitada se nós tivermos uma sinalização um pouco melhor com relação a alguns eventos que acontecem na nossa cidade. Nossa cidade ela é margeada por alguns rios, e isso traz alguns problemas com relação principalmente à chuva. Mas não é só a enchente que é o problema causador, o maior problema do trânsito em São Paulo, né? Apesar de ser um dos que mais aparecem. Nós temos alguns eventos pela cidade ter sido feita e desenvolvida de forma desorganizada. Nós temos alguns outros problemas em que impactam bastante no trânsito, como outras intempéries da natureza realmente, e também alguns eventos que acontecem na cidade, como shows, como eventos de manifestações que impactam diretamente no trânsito e que poderiam ser evitadas. Então, nós vamos apresentar para vocês alguma solução com relação a isso. Esse é o primeiro vídeo que estamos falando sobre isso. Nós vamos apresentar algumas soluções daqui por diante. Okay. Bem, na nossa cidade nós temos alguns problemas, como eu havia adiantado, principalmente, mas não só com isso, mas com água, com enchente, que causam muitos danos à propriedade, né? Danos aos veículos e tudo mais. E nós temos também outros tipos de problema, como queda de árvore, nós temos frequentes problemas aí também com interdições por parte de algum acidente muito grave, nós temos problema também quando tem algum tipo de manifestação numa avenida importante, algo que vai impactar, assim como uma ação policial naquele determinado momento. Enfim, nós temos várias vertentes aí que são situações que nem sempre nós temos condições de ter um agente de trânsito naquela região, avisando com antecedência não só os motoristas, mas até os próprios pedestres, sobre um risco que poderia ser evitado, né? No caso da enchente, por exemplo, tem muitas pessoas que perdem carros, que perdem um patrimônio que demoraram muito tempo para conseguir, e pessoas que arriscam a própria vida aí numa água que nem sempre é de boa qualidade, que pode levar a alguma doença e tudo mais. Então, nós pensamos na criação de uma linguagem simples, uma linguagem que possa ser interpretada de forma fácil e de preferência com uma infraestrutura já existente, para evitar também um custo elevado do projeto. Nós pensamos em criar algo que fosse como uma barreira. Dali por diante, a pessoa, seja ela um motorista, um ciclista, um pedestre, que olhasse aquele sinal, aquela linguagem, que interpretasse como uma barreira, que não ultrapassasse
esse aviso, né? Como se fosse um agente de trânsito naquele momento, naquela situação, avisando que aquele trânsito estaria impedido a partir daquele trecho, né? E é isso que nós pensamos, em tornar mais fácil esse aviso, para evitar problemas maiores. Uma multidão participou nesta terça-feira na Avenida Paulista, região central de São Paulo, de um ato para pedir a prisão em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio. Então, hoje nós já temos na cidade alguns locais que são sinalizados com placas, né, sobre o risco de se transitar ali, por exemplo, numa chuva. Mas o que nós vemos que isso é pouco eficaz devido ao veículo, ou mesmo a pessoa, né, já está no local. Então não adianta ela ser avisada de uma situação que ela já está presente, né? Então nós imaginamos alguma coisa, algum tipo de aviso, algum tipo de alerta antes, para evitar o problema, né? Então, antes de chegar naquela área que nós já temos conhecimento que existe problema de chuva, por exemplo, ou que está tendo algum evento, seja ele um show, uma manifestação, um jogo, alguma coisa assim, antes disso, o pedestre, o ciclista, o motociclista, o condutor do veículo, que seja, ser avisado e ser impedido de ultrapassar aquela barreira. Então nós pensamos em algum dispositivo, alguma coisa que esteja ligada aos semáforos, que são já extremamente conhecidos por toda a população e que nós temos uma oferta muito grande, pelo menos aqui em São Paulo, desses equipamentos, né? E que muitos já são inclusive inteligentes, já oferecem um controle remoto, né, nesse sentido. E o que nós imaginamos foi aplicar, até junto com os sensores já existentes e até a criação de novos sensores, para níveis de alagamento, ou até que seria até algo automatizado, né, dessa programação, mas também oferecer a possibilidade de uma programação manual no local ou remotamente mesmo, mas algo que possa ser manipulado pela companhia de engenharia de tráfego. Então nós pensamos no semáforo, criar uma linguagem no semáforo, educar a sociedade a respeito disso. Claro que hoje nós não temos nada previsto no Código de Trânsito, mas a criação de uma linguagem simples, ela se torna facilitada, como muitas outras faixas que até pouco tempo atrás não existiam na cidade, foram criadas e o povo consegue entender de forma bem simples. Eu acredito que o semáforo possa nos dar esse mesmo resultado, algo muito simples, ser interpretado de forma rápida e impedir o trânsito naquela região, formar uma barreira realmente naquela região, para evitar problemas, seja de quaisquer desses tipos que eu já citei. Então nós pensamos aí nessa oferta grande que nós temos aí de semáforos e na criação de uma linguagem para que possa ser bem interpretada, evitar muitos problemas aí para a sociedade. Bom, pessoal, a gente, como eu expliquei anteriormente, nós não temos nada regulamentado nesse sentido nesse momento, né? O nosso grupo pesquisou e nós vimos que no mundo existem alguns tipos de avisos já pré-existentes, por exemplo,
na erupção de vulcões, por exemplo, áreas que são impactadas aí com erupção de vulcão. Existe uma espécie de um semáforo que avisa a condição do vulcão naquele momento, e a população ela é educada para entender esse tipo de aviso, né? Mas nós não temos, principalmente na legislação brasileira, nenhum código, nada que regulamente essa nossa proposta. Então estamos buscando aí uma solução para isso, porque teria que ser, claro, criado algo do tipo. Nós teríamos também que pesquisar a própria sociedade, algo que nós já estamos paralelamente fazendo, consultando algumas pessoas, algumas pessoas que seriam impactadas diretamente, inclusive, como alguns pedestres, ciclistas e tudo mais. Estamos enfatizando isso para saber também o retorno que nós teríamos com esse projeto, com a implantação desse projeto. Tá? Nós queremos que somos bem otimistas com relação a isso, que seria um projeto bem interessante, não só para a cidade de São Paulo, mas que pudesse ser levada até a nível mundial, né? Como um projeto de algo realmente importante para a sociedade, que pudesse trazer algum retorno realmente para as pessoas, porque evitaria vários problemas, várias perdas aí que a gente consegue enxergar até como desnecessárias, né? Não só perda material, mas perda do próprio tempo, perda às vezes até da condição moral da pessoa, porque evita algumas situações aí de risco, inclusive, que nós poderíamos evitar, né? E poderíamos ter outro tipo de solução para a pessoa, não se envolver numa área de risco, não se envolver numa área que esteja acontecendo alguma intempérie, alguma coisa assim, e que evitaria muitos problemas para a nossa cidade, e isso pode ser levado para outras também, porque o semáforo é algo universal, né, no mundo. Então nós poderíamos criar essa linguagem e de repente expandir isso para o mundo, servindo como um exemplo aqui de São Paulo, inicialmente, que pode ser aplicado para o resto do mundo aí, né? E é isso que nós esperamos. Mas nós estamos buscando esses dados, esse é só uma preliminar do nosso trabalho. Estamos buscando alguma alternativa aí com relação aos semáforos, com relação à implementação da lei, ou mesmo com a aplicação disso, né? Nós teríamos que conhecer um pouco mais a programação de todo esse sistema, seja ele remoto ou manual, seja ele com sensores ou não, e nós vamos criar uma solução para isso de forma simples, o mais simples possível, menos oneroso possível, né? Para a cidade e para toda a sociedade, né? Então é isso que a gente espera, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa preliminar aí do nosso projeto. Obrigado, até logo.